Em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, diz assim: Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Ali, o povo de Israel estava em fuga, né? Estava fugindo do Egito e diante de uma grande tribulação, diante de um grande obstáculo, de um grande empecilho que era o Mar Vermelho. Eles estavam em um beco sem saída, eles não tinham para onde ir. E naquele momento eles acharam que a solução seria clamar a Deus, quando na verdade a solução era marchar, a solução era declarar, a solução era avançar. E muitas vezes você também está nesse lugar. Você também está nesse lugar de oração, de clamor, quando na verdade o que o Senhor quer é que você use a autoridade que Ele já colocou sobre a sua vida. Ele já te revestiu dessa autoridade. O meu nome é Jamile Alves, eu estou aqui no YouTube para fazer com vocês agora uma série chamada Mulher que Declara. Eu estou fazendo isso com o objetivo de fazer com que você entenda que o Senhor ele já te capacitou, ele já te respaldou, ele já respaldou a palavra que sai da sua boca e muitas vezes você não sabe usar. Eu não estou falando isso para você como uma pessoa mais experiente do mundo, mas como alguém que viveu na sua própria pele, em sua própria família, situações que foram rompidas por causa de uma declaração, de uma afirmação. E é isso que eu quero compartilhar com você através desse vídeo. Eu peço que você, se você ainda não está inscrita no canal, que você possa se inscrever, ativar o sininho, me seguir através do perfil do Instagram, porque serão 7 dias nessa série aqui onde nós vamos ser, sim, abastecidas, nós vamos ser cheias daquilo que o Senhor já preparou para esse tempo. Na última semana, eu compartilhei com você a história de vida minha, do meu esposo, onde quando eu me casei com ele, ele ainda não era cristão, tá? E, gente, é muito desafiador você lidar com uma pessoa que não compartilha da mesma fé que você, porque ela tem pensamentos diferentes, ela tem atitudes diferentes. Você está vivendo uma situação totalmente diferente daquela pessoa. E às vezes isso gera muito ruído, né? Muitos casamentos, na verdade, são destruídos por causa disso, porque a gente não consegue lidar com essa diferença. Eu lembro que logo que eu aceitei Jesus, eu achei que ele iria também, gente. Eu achei que tudo ia ser rápido, que tudo ia ser no meu tempo. Eu achei que seria somente ele me ver indo para a igreja e ele iria começar a ir para a igreja. Mas não, foi algo processual. Muitas pessoas acham que eu passei ali foi um ano, né, orando pela vida dele. Mas só que, gente, não foi um ano em oração, foi um ano em declaração onde eu afirmava, vou contar para vocês essa experiência. Ele não conhecia Jesus. E a forma que eu tinha de apresentar Jesus seria introduzindo ele na nossa rotina. Seria através de ele me vendo fazer os devocionais, ele me vendo orando também a palavra do Senhor. Seria através de séries bíblicas, né? A Record hoje lança muitas séries bíblicas que são assim incríveis e que ajudam muito sim, porque eu acredito que tudo, gente, leitura, livros, série, filmes, tudo que fala de Jesus de alguma forma vai te empurrar para Jesus. Então foi dessa forma que aconteceu. A gente começou a maratonar uma série onde ele ficou espantado com o tanto de coisas que o nosso Deus faz. E enquanto ele assistia, ele começou a ter vontade de abrir a Bíblia e ler a Bíblia. E eu começava a ensinar um pouco a ele sobre a Bíblia. E as coisas foram acontecendo. Só que o que, que acontece? Eu comecei a orar pela vida dele e falar ao Senhor que eu queria ser a minha família aos pés de Cristo. E não foi fácil. Não foi fácil. E teve um momento que eu falei para o Senhor, Pai, ele é seu filho. Então, se ele é seu filho, o Senhor sabe exatamente onde mexer. E é aqui que entra, gente, a parte mais difícil. Primeiro, quando você se posicionar, quando você começar a orar por aquilo que você deseja pelo seu milagre, as coisas vão começar a fugir do seu controle. Nada vai ser simples, não vai ser tranquilo. Entende? Eu tô aqui para te dizer isso, que não vai ser tranquilo, que você vai encontrar muitos desafios no caminho. Porque eu falei, ele é seu filho e o Senhor sabe onde mexer. Só que o que que acontece? O que é que eu esqueci? É que ele era meu marido. E o que dói no meu marido, dói em mim.
Se você está orando hoje por um filho, que esse filho está nas drogas, ou então esse filho ele está desempregado e você não está entendendo a realidade desse filho, e você tem orado pela vida dele e parece que tudo piora. Poxa, eu estou orando pelo meu filho perdeu o emprego. Eu estou orando pelo meu filho, ele está mais mergulhado nas drogas. Eu estou para te dizer uma coisa: quanto você orar, vai doer em você. Porque o que dói, a ferida de quem você ama, é uma ferida que é sua. Mas tudo isso está contribuindo e levando essa pessoa para o lugar que Deus quer. E você precisa suportar. E você precisa ser resiliente. Porque vão acontecer coisas que vão fugir do seu controle. Então, a gente começou a passar por crise financeira. A gente começou a se desentender no nosso relacionamento. A gente começou a ter muitos ruídos. Muita coisa foram destruindo. E quando destruía, gente, para ele, destruía para mim também. Então me fazia questionar: Senhor, estou orando e a situação está ficando mais difícil. Senhor, estou orando e está ficando mais complicado. Mas era exatamente por isso, porque o que dói no meu esposo dói em mim, mas era uma dor necessária para que tudo acontecesse. Então vai ficar mais difícil, vai ficar mais intenso, sabe? E eu não passei somente por essa situação em relação à declaração. Eu lembro que uma vez aqui mesmo na minha casa, eu abri o armário da cozinha e eu declarei, eu falei: Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que não vai faltar o alimento de cada dia. Não vai faltar, Senhor, a refeição, não vai faltar o lanche dos nossos filhos, nada vai faltar. Gente, não foi uma oração, foi uma declaração. Eu impus as minhas mãos e eu declarei que aquilo ia acontecer. Pasme, foi um mês depois, a gente saiu de uma compra onde a gente usava sempre a calculadora para uma compra de quase um salário mínimo, em coisas de 30 dias. Foi extraordinário. Eu não consigo te dizer como aconteceu, eu só sei que aconteceu. E é assim que Deus faz. Quando você para de orar e você começa a declarar. A palavra de Deus nos mostra que ele levantou diversos profetas e que esses profetas foram usados pelo Senhor. Esses profetas, eles foram completamente cheios do Espírito Santo, a ponto de entender que não era ele. Não era ele, gente. Não era sobre ele, era sobre a autoridade que Deus colocou sobre ele. Porque a palavra de Deus diz que ele nos deu toda a autoridade. Jesus, ele nos disse que a gente faria obras maiores do que as obras que ele fez. E aí, por que que nós nos calamos? Por que que nós só choramos e resmungamos ao Senhor? Por que que nós dizemos: Senhor, as coisas não estão acontecendo para mim? Senhor, eu tenho uma capacidade, mas o meu trabalho não está dando certo. Senhor, eu não acho emprego. Senhor, eu vejo a minha família perecer. Senhor, eu sou cristã e eu vejo os meus familiares, meus parentes todos afastados do evangelho. Senhor, eu vejo que isso me entristece. Por que a gente só faz murmurar ao Senhor? Porque a gente só faz levar para o Senhor as situações. Isso não quer dizer que a gente não vai orar, mas isso quer dizer que a gente já tem autoridade para mudar essa situação. Quando Elias ele disse: não vai chover na terra, ele não chegou e fez um malabarismo, não, ele foi só a palavra dele. Deus respaldou tudo que saía da boca de Elias. Deus respalda tudo que sai da sua boca. Aí você não usa essa boca que você tem para poder profetizar, para poder declarar. Quando eu comecei a fazer isso com meu esposo, foi que as coisas começaram a mudar, gente. Eu não orei mais. Eu não orei mais pela situação. Eu comecei a declarar. Eu lavava a cerveja, porque era uma época de pós-pandemia, então a gente lavava as latinhas de cerveja para colocar na geladeira. Compra que a gente fazia para casa, a gente também lavava, higienizava, né? Porque virou um costume pós-pandemia. Então a gente fazia isso. Ele fazia. E aí eu tinha duas coisas a fazer. Ou eu ia reclamar por ele estar levando cerveja para casa, ia ser aquela mulher insuportável, algo que eu não queria, ou eu ia usar aquilo em meu favor. E eu começava, gente, a lavar as latinhas, e era, gente, por Deus, era de forma tão. Como é que eu vou dizer, meu Deus? Não vou dizer que era inconsciente, mas era espontâneo, sabe? Eu fazia crendo que iria acontecer. Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo ali, eu não sabia exatamente o poder daquilo que eu estava fazendo. Mas eu lavava e falando que ele iria tomar nojo por aquilo. Que um dia aquilo ali ele ia ter repúdio, que ele ia sentir o cheiro e ia enjoar daquilo.
E eu lavava fazendo isso, colocava na geladeira e vida seguia. Eu ia passar uma camisa dele para ele sair, e eu, nessa camisa passando, eu falava: Senhor, um dia eu vou passar a camisa dele para ele ir para o culto, para ele congregar na igreja, em nome de Jesus. E eu passava aquela roupa. Então eu fazia as coisas em casa declarando. E isso foi o que deu o start na minha vida. Até um dia, meu esposo entrou no quarto, no banheiro, para ser mais exata, e ele sentiu o Espírito Santo falar com ele. Ele falou que iria aceitar Jesus. E ele decidiu aceitar Jesus no dia seguinte na igreja. E dali em diante, gente, para a glória de Deus, até hoje ele está firme na presença do Senhor. Então, não foi a minha capacidade, não foi o meu esforço, não foi porque Jamile é a mulher mais sábia do mundo. Não, foi porque eu entendi que quando eu declaro, as coisas acontecem. Eu entendi que Deus respalda a minha voz, a minha palavra. E se Deus respalda, vai acontecer. Muitas vezes você está passando por situações adversas. Você não consegue compreender. Você diz: mas eu oro, mas eu estou na presença de Deus. Mas, eu ainda não aceitei Jesus, mas eu creio em Deus. Eu tenho um temor no Senhor. Eu evito fazer muitas coisas por causa do Senhor. Mas o Senhor está querendo te dizer: filha, eu estou te treinando. Enquanto você não entender, você vai continuar passando por isso. Enquanto você não compreender, você vai continuar pedindo como se você fosse mendiga. Você não é mendiga. Você é herdeira. Você é filha. Eu te dei autoridade. Eu te capacitei. Eu te enchi. Eu te dei o meu espírito. Como é que pode outras pessoas que não têm o meu espírito estar conseguindo conquistar coisas e você não? Pessoas que acreditam em uma sintonia do universo, que acreditam que elas vão fazer um mural do sonho e as coisas vão acontecer e realmente acontecem. Por quê? Porque elas entenderam algo que você, que tem o Espírito Santo, ainda não entendeu. E você tem o Espírito Santo, você pode declarar. O cenário está feio, mas você pode declarar. Existem mulheres que elas não estão fazendo coisas extraordinárias fora de casa, mas elas estão fazendo coisas extraordinárias dentro de casa, com seus filhos, com seu esposo, com seus familiares, com seu posicionamento. Tem mulheres que estão crescendo no Senhor em segredo, porque o Senhor ele quer agir primeiro no seu território. Eu creio que o nosso vídeo ele não viralizou por coincidência, mas é porque o Senhor quer que através do meu território, as pessoas que estão ali sendo alcançadas através da minha vida sejam impactadas pelo que está acontecendo na minha vida. Deus ele tem feito coisas acontecerem na sua vida para que essas pessoas que estão ao seu redor sejam alcançadas também. Existe uma mulher chamada Susana Wesley. Eu gosto muito de ler biografias bíblicas. E essa mulher ela se posicionou em oração e criou 19 filhos. 2 filhos foram grandes evangelistas da época. John Wesley foi um grande evangelista. E essa mulher ela não fez coisas extraordinárias fora de casa, mas foi dentro de casa. Ela tinha disciplina de oração. E eu vou falar isso para vocês no próximo vídeo. Vou falar mais de detalhes sobre isso, porque tem altares que você vai subir que não é o altar de uma igreja, mas é o altar da sua casa. Vai acontecer coisas extraordinárias na sua casa se você começar a declarar. E é por isso que nesse momento eu te peço, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor faça com que essa pessoa que está assistindo do outro lado sinta, sinta um pouco da tua presença, que consiga experimentar do Senhor aquilo que o Senhor deseja que ela experimente. Que ela consiga entender, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor está com ela em todos os momentos, que o Senhor já capacitou e já deu autoridade a ela. Que em nome de Jesus, mulher, onde você estiver, você pare nesse momento e comece a declarar. Deixe o Espírito Santo fluir. Se você pode se levantar, coloque as mãos para cima e simplesmente fale, declare aquilo que você acredita, não aquilo que você está vendo, porque aquilo que você está vendo é irrelevante para o Senhor, mas aquilo que você acredita. Porque a palavra de Deus diz que é como você imagina na sua alma, assim é. Então se levante, comece a declarar palavras de louvor, palavras de vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o cenário que você está hoje. Você não vai orar ao Senhor, você vai declarar. Você vai usar a autoridade que Ele já te deu para mudar o seu cenário.
Esse é o desafio de hoje, mulher. E eu te digo que em nome de Jesus haverão testemunhos depois desses devocionais. Haverão testemunhos, coisas grandes do Senhor irão acontecer. Não porque você é a queridinha de Jesus, e sim, você é, mas porque você entendeu o lugar que ele quer. Você vai começar a se posicionar como uma mulher que declara e as coisas vão começar a acontecer. Amém? Você não vai mais ficar para o Senhor se vitimizando, chorando. Não, você não vai mais chegar para o Senhor assim. Você vai dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que isso vai acontecer. Eu declaro que o meu filho vai sair das drogas. Eu declaro que o meu esposo vai se converter ao Senhor. Eu declaro que ele vai tomar nojo de toda a bebida. Eu declaro que o meu negócio vai ser um negócio próspero. Eu declaro. Eu não peço ao Senhor porque o Senhor já me deu, porque tudo que o Senhor tem para mim já está pronto. Está esperando uma mulher posicionada tomar posse. Você crê nessa palavra, mulher? Se você crê, deixe um comentário aqui. Declare na sua casa. Se você, mulher, ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a chance de fazer isso. Não precisa você estar em uma igreja de quatro paredes para aceitar o Senhor Jesus. Você pode agora, no lugar que você está, se ajoelhar e aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. E Ele vai começar uma nova história na sua vida. Eu creio. Se você, mulher, já aceitou a Jesus, se você já é cristã, declare agora, Pai, eu sou a mulher que declara. Eu não sou vítima, eu não sou pedinte, eu não sou mendiga. Eu tomo posse de tudo que o Senhor já liberou na minha direção e agora eu me levanto, Pai, para poder realmente assumir o meu lugar. Em nome de Jesus, faça isso. Você, mulher, que ainda não aceitou Jesus, que você decidiu através desse vídeo se reconciliar com seu pai, eu peço que você deixe os seus comentários aqui. Eu peço para que você mostre aqui nesses comentários o seu cenário de hoje. Não só você que aceitou a Jesus, mas todas que assistiram esse vídeo. Fale aqui nos comentários o seu cenário de hoje. Fale aquilo que você vê, mas também fale aquilo que você acredita que você declarou. Porque eu creio que até o final desses devocionais, que são 7, você vai voltar aqui para poder contar o seu testemunho. Amém? E se você aceitou o Senhor Jesus, eu peço que você vá lá no meu perfil do Instagram, porque você vai ser acompanhada por mim, por mulheres que realmente já estão nessa caminhada com o Senhor para te ajudar a se fortalecer com Ele. Vá no meu Instagram, deixe um comentário, diga, Jean, eu aceitei a Jesus através da live, Jean, eu me reconciliei com Cristo através desse devocional e a gente vai te acompanhar, tá certo? Então eu aguardo vocês no segundo dia, tem muita coisa do Senhor ainda para que Ele possa derramar na nossa vida, tá? Então eu espero vocês amanhã no nosso segundo devocional. E que em nome de Jesus, não pare de declarar. Profetiza, mulher. Usa essa boca. Usa a boca que Deus te deu para tomar posse daquilo que já é seu. Amém?